No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E eu já vou começar fazendo os agradecimentos, claro, nossos agradecimentos a Multi Entretenimento, também ao VP Glamour e a Cris Gomes Bolos e Doces, que separou um bolo delicioso de chocolate para essas gravações de hoje, viu? E olha, nós hoje vamos falar sobre um assunto que traz muita questão envolvida com história, com política, com guerras e que acaba transformando muitas pessoas em vilões quando na verdade não são. Isso significa que a gente vai falar hoje de intolerância religiosa, especialmente com a comunidade muçulmana. Mas antes da gente entrar exatamente nesse nosso assunto, eu quero te convidar, claro, a continuar nos ouvindo em todas as nossas plataformas. Nós estamos aqui no Bom e Velho Radinho, na Nova Onda Limeira, pelo 106,3. Estamos também no YouTube e no Instagram. É só colocar lá, @Nova Onda Limeira, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você pode inclusive nos ver no canal do YouTube, não só nos ouvir. E no Instagram tem todos os nossos conteúdos de mídias digitais. E também você pode nos ouvir pela Alexa. Se você tiver uma Alexa em casa, é só falar para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que ela já vai colocar a gente falando aí nessa caixinha mágica. E no Radiosnet, você pode baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular. Se você tiver o Android ou o iPhone, é só ir na lojinha do seu celular, colocar lá Radiosnet e baixar o aplicativo. Dentro do Radiosnet está então a Nova Onda Limeira. Você pode nos acessar e nos ouvir durante todo o dia. Tem 24 horas de programação para você curtir todos os nossos conteúdos. Eu já vou aproveitar para te falar dessas 24 horas. Você sabia que no final da noite tem um programa com umas músicas assim bem gostosas de ouvir? É o Love Songs. Começa logo depois da Voz do Brasil, se eu não estou enganada. Depois o meu diretor vai me corrigir. Mas tem músicas muito boas para você curtir o seu fim de noite, assim, bem tranquilo. E encerrar com músicas bem românticas no Love Songs. A gente te espera aí, curta a nossa programação, tem muita coisa legal rolando aí nas 24 horas do dia na Nova Onda Limeira. E vamos agora começar então o nosso assunto de verdade. A intolerância religiosa é algo que machuca muitas pessoas e causa também a morte de muitas delas. É uma situação preocupante e é uma situação que nós devemos entender o porquê e, claro, evitar a intolerância religiosa. Quanto menos intolerância nós tivermos, mais paz no mundo a gente vai ter. E esse é o principal, a gente ter paz. Todo mundo poder cultuar o seu Deus, cultuar a sua forma de religião e sentir bem naquilo que faz. E assim evitarmos as desavenças pelo mundo afora. A comunidade muçulmana é uma delas que tem sofrido muita intolerância religiosa, especialmente depois que aconteceu o 11 de setembro. E para explicar e ver como que nós podemos fazer para evitar toda essa forma e começar a respeitar a religião do próximo e também a história e a política do próximo, é que nós recebemos agora o Itham Ahmad Moman, que ele é vice-presidente da comunidade muçulmana Ahmadiyya no Brasil. Itham, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Nova Onda Limeira. E eu já quero começar a pedir que você nos explique o que é a comunidade muçulmana Ahmadiyya e qual que é a diferença de ter da comunidade muçulmana Ahmadiyya para outras comunidades. Obrigada mais uma vez pelo nosso convite. Uma boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Muito obrigado, agradeço muito pelo convite, pela disposição e essa oportunidade também
de conseguir explicar, conseguir falar, né? Colocar para as pessoas a realidade sobre a nossa religião e também sobre todos os assuntos que têm a ver com a nossa sociedade, né? Bem, o meu nome é Imaid Sham, eu sou vice-presidente da comunidade muçulmana Ahmadiyya no Brasil. A comunidade muçulmana Ahmadiyya foi fundada em 1889 por Mirza Ghulam Ahmad, que proclamou ser o Messias prometido. O Islã em si foi fundado 600 anos depois do cristianismo, depois do Cristo. Então, 14 séculos atrás, podemos dizer 15 séculos atrás, através do profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, foi fundado o islamismo conforme as profecias da Bíblia. E só que o profeta tinha falado que dentro do Islã, ao longo do tempo, vão surgir vários grupos, várias divergências, como aconteceu anteriormente com o cristianismo, com o judaísmo. Só que ele disse que viria para esses tempos críticos, quando os muçulmanos vão ter essas divergências, vir um Messias para reformar os muçulmanos. Então, segundo a crença da comunidade Ahmadiyya, essa pessoa que veio para reformar as práticas dos muçulmanos foi Mirza Ghulam Ahmad, que fundou a comunidade Ahmadiyya. E depois do falecimento, começou um sistema de sucessores, que nós chamamos califa, né? Quando um é falecido, o outro é eleito. No mesmo sentido como são eleitos no catolicismo a Papa, né? Então, dentro da comunidade Ahmadiyya muçulmana, também são eleitos os califas. E hoje em dia nós temos o quinto sucessor, o quinto califa do Messias prometido, que fundou a comunidade, que dirige a nossa comunidade internacionalmente. Entendeu? Então, podemos dizer que a nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya tem mais de 135 anos em geral. Mas isso não resume o islamismo, né? Nós temos vários outros segmentos religiosos também dentro do Islã, né? A maioria deles são sunitas ou xiitas. As pessoas, inclusive, acham que só tem dois maiores segmentos. Na verdade, tem muito mais que isso, né? Inclusive, tem uma profecia do profeta Muhammad, paz esteja sobre ele, que o meu povo vai se dividir em 73 seitas, os segmentos religiosos. Então, podemos imaginar que tem muito mais grupos do que a gente tem conhecimento. E justamente para que os muçulmanos possam ter uma harmonia entre eles e também possam representar verdadeiramente o Islã, a religião de paz para os outros, que foi fundada a comunidade Ahmadiyya, para, de novo, reaviver os ensinamentos do Islã que eram esquecidos pelos próprios muçulmanos. São várias as comunidades. A Ahmadiyya, ela é uma seita dentro da religião muçulmana, não é? Como é que funciona isso? Então, como eu falei, era uma profecia do profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, que viria dividir os muçulmanos entre várias seitas, vários segmentos religiosos, né? E nesse tempo ele disse que viria o Messias para reformar os muçulmanos. Do mesmo jeito que dentro do cristianismo tem a profecia da vinda de Messias, temos também dentro do islamismo uma profecia que fala que nos últimos tempos vem o Messias prometido que vai reformar os muçulmanos. Então, nós acreditamos que essa pessoa foi o fundador da nossa comunidade, que proclamou ser o Messias prometido, e através dele começou, podemos dizer, uma reforma dentro dos muçulmanos, para que os muçulmanos possam voltar a praticar o mesmo Islã que era praticado pelo próprio Santo Profeta, lá 14 séculos atrás.
E no que os Ahmadis acreditam? Tem o Alcorão, né? Qual que é a crença dos Ahmadis? Então, essa é uma pergunta muito importante. Os Ahmadis, na verdade, seguem exatamente o islamismo como foi praticado e revelado, como foi revelado por Deus para Santo Profeta, e ele praticou e exerceu isso, demonstrou com exemplo para os muçulmanos. Então, a nossa base do Islã, quando eu falo da nossa comunidade, é a mesma coisa que o Islã. Então, a base ou a lei do Islã é baseada nas três coisas. O primeiro é o sagrado Alcorão, né? Que é o livro sagrado dos muçulmanos, que é a palavra de Deus, é exatamente a palavra de Deus, não tem a palavra do profeta, porque é tudo que foi revelado para o profeta Deus, através do anjo Gabriel, que foram escritos. Demorou 23 anos para ser revelado o livro sagrado Alcorão. E foi escrito na época da própria vida do profeta. E a segunda base para a lei muçulmana é hadith. Hadith são ditos do santo profeta. E o que seriam? O que seriam então, esses ditos? Hadith seriam os ditos que aconteceram ao longo do tempo, por exemplo, vários incidentes que aconteciam, ou vários mandamentos que foram revelados, que ele explicava para os crentes, para os seus discípulos, para os seus companheiros. Ele explicava perguntas que eram feitas pelos algumas pessoas. Por exemplo, ele está sentado na mesquita junto com seus companheiros e vem uma pessoa e pergunta sobre Islã, sobre uma coisa específica, o que eu devo fazer, o que vai me levar mais próximo do paraíso, o que vai me afastar do inferno, e a profeta responde. Esses ditos, ou esses incidentes que foram escritos pelos companheiros que estavam lá, foram compilados em livros. Então, esse hadith, ou esses ditos do profeta, também tem autenticidade, não o mesmo do que o sagrado Alcorão, mas sim um nível mais baixo, porque o sagrado Alcorão é exatamente a palavra de Deus. E esses ditos são palavras do profeta, que passava por algum lugar e alguém perguntou alguma coisa e ele respondeu. Por exemplo, uma vez uma pessoa veio até Santo Profeta e falou: o profeta, me fala algo que me possa aproximar do Deus, aproximar do paraíso e que me possa afastar do inferno. Ele disse que você deve visitar o seu irmão quando ele estiver doente, você deve acompanhar o funeral quando o seu irmão morrer, falecer, você deve dizer saúde, né? Ou deve dizer bênção para a pessoa quando ele espirrar, você deve aceitar o convite da pessoa quando ele convidar você para casa ou para comida, alguma coisa, você deve. E também você deve dizer salam, saudação islâmica. Você deve dizer bom dia quando encontrar, boa tarde quando você encontra com seu irmão. Então, são essas coisas que vão aproximar de Deus, que, na verdade, são etiquetas da nossa sociedade, né? Em como nós devemos tratar um com o outro. Isso não está escrito no Alcorão, por exemplo. E que está em todas as sociedades, né, Tixan? Exatamente, exatamente. São etiquetas. Por isso nós falamos que o islamismo não é meramente uma religião. Na verdade, é uma forma de como nós devemos agir no nosso dia a dia, como nós devemos passar a nossa vida. Os modos, etiquetas da nossa vida que são explicados dentro do islamismo. Veja bem, agora falar disso, que você tem que acompanhar o funeral do seu amigo, do seu conhecido. É uma obrigação para o muçulmano. Então, nós muçulmanos sentimos essa obrigação. Quando alguém fala minha mãe faleceu, ou alguém que eu conheço fala que meu parente faleceu, nós fazemos questão de visitar e acompanhar o funeral,
porque isso é um dever da nossa religião. E do mesmo jeito, quando alguém nos convida, obviamente dependendo do nosso tempo, às vezes nós somos ocupados por conta do trabalho, outras coisas, mas quando tem a disponibilidade, nós temos que aceitar o convite e visitar a pessoa que você está convidando. Não devemos só dizer, não, essa é uma pessoa simples, uma pessoa de classe baixa, uma pessoa pobre, não vou visitar a casa, não vou aceitar o convite da pessoa, né? Então, mais uma vez, colocou obrigação. E depois, quando alguém está doente, você não pode ignorar, você não pode mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem, opa, as melhores, cuida tudo. Não, você tem que visitar. Seja no hospital, seja na casa. E não está no Alcorão. São ditos do profeta, entendeu? Que foram explicados. E em terceiro lugar, são as coisas que ele praticou, entendeu? Muitas coisas que foram passadas ao longo de geração por geração, práticas feitas pelo profeta e passadas para outras gerações, né? Por exemplo, vamos dizer a oração. A oração é falada no Sagrado Alcorão que você deve fazer a oração. Nós temos 5 orações diárias. Mas como fazer essa oração, sabe? Nós temos várias posições que nós fazemos. Nós fazemos a prostração. Temos certas regras que temos que seguir, né? Temos que fazer a ablução antes de fazer a oração. Nós temos que virar para a Kaaba, para a Meca, para ter um sentido único, né? Para que você chegue na esquina, não seja um virar de um lado, outro virar do outro, né? Todos tenham o mesmo sentido, mesma direção, né? Essas coisas foram praticadas pelo profeta, que os muçulmanos por gerações passaram ganhando isso, entendeu? Então, essas coisas fazem a lei islâmica, as 3 grandes coisas principais: o Sagrado Alcorão, a prática do profeta e os ditos do Santo Profeta. São essas 3 coisas que nós baseamos os nossos ensinamentos. Então, seja a comunidade Ahmadiyya, muçulmana, ou seja, em geral, o islamismo, nós seguimos isso. E esse é o fundamental para nós. E qual que são a diferença principal da Ahmadiyya? Tem várias outras comunidades, né? Qual que é a principal diferença? O que faz a Ahmadiyya ser diferente das outras comunidades muçulmanas, Itchan? Na verdade, em termos de prática, nós podemos dizer que quando a pessoa é praticante, a pessoa faz prática, ele tem essa semelhança de fazer. Nós temos, por exemplo, 5 pilares do Islã: a nossa declaração de fé, as nossas 5 orações diárias, né, que eu acabei de falar, jejum, nós fazemos o mês inteiro do jejum, né, no Ramadã, que é um 9º mês no calendário islâmico. Então, o mês inteiro a gente faz o jejum, né? A gente só come durante a noite, né? Depois do pôr do sol. Assim que nasce o sol, a gente para de comer, desde a manhã até a noite. E esses são 3. E no 4º lugar, nós temos o sacrifício financeiro. Isso também faz parte do nosso pilar islâmico, um dos pilares, né? Nós temos que, não é dízimo, podemos dizer que é uma taxa que você paga sobre o dinheiro que ou riqueza que você acumulou por um ano. Então, se a pessoa tem um dinheiro e ele juntou algum dinheiro, e depois de 2 meses ele tirou e gastou e depois juntou de novo, ele não é obrigado a pagar, obviamente. Ele pode fazer com a vontade dele. Mas a obrigação vem quando acumula uma riqueza por um ano e essa riqueza não faz a circulação. Então, o Islã obriga que a pessoa pague uma porcentagem dessa riqueza, seja em termos de joias, seja em termos de dinheiro, em espécie, né? E ele faz a doação para os pobres, para que possa ter uma igualdade na sociedade. O que acontece hoje em dia? O dinheiro que é acumulado nas contas, as pessoas que acumulam dinheiro, esse dinheiro fica parado.
E quando ele fica parado num banco, numas contas, ele fica multiplicando, ganhando. E por outro lado, as pessoas pobres, que as pessoas menos favorecidas, acabam se privando desse dinheiro que poderia circular na sociedade. Porque o dinheiro é feito para circular e não para acumular. E por ser feito assim, por ser hoje em dia acontecendo acumulação, nós vemos já diferença gigantesca entre ricos e pobres. Por um lado, tem pessoas que estão morrendo com a fome. E por outro lado, tem pessoas que são bilionários. Isso não cabe no entendimento. Então, por isso, Isna fala de fazer essa circulação de dinheiro para que haja uma igualdade. E no final, o quinto pilar do Islã é a peregrinação, que todo muçulmano tem que fazer uma vez na vida, se tiver as condições financeiras ou condições de saúde, né? Então, todos os muçulmanos fazem esses 5 pilares. Na verdade, devem fazer. Quem faz é deve praticar, mas infelizmente tem gente que não pratica, né? Não segue. Então, em termos dessas práticas, não tem diferença. Voltando para a principal diferença, né, que nós podemos dizer, é que a comunidade muçulmana Ahmadiyya acredita que essa era a época em que nós precisávamos de uma reforma, em que, sobre esse tempo, o profeta falou que viria um reformador, um Messias, para, de novo, ensinar a espiritualidade, a trazer a fé nos corações das pessoas, e que ele chegou na pessoa de Mirza Ghulam Ahmad, que fundou a nossa comunidade. Enquanto os outros muçulmanos, maioria dos outros, né, que não fazem parte da nossa comunidade, eles estão ainda à espera desse Messias, estão dizendo que ainda não é a época e vai vir mais para frente, mas não agora. Então, essa é uma maior diferença que nós podemos dizer que tem entre a comunidade Ahmadiyya e os outros muçulmanos. Enquanto nós acreditamos que é a época e que chegou o Messias para renovar a fé dos muçulmanos e das pessoas em geral, e os outros muçulmanos ainda estão à espera de que ele vai vir com outro tempo em futuro, mas não agora. A fé... E por ter essa crença... Desculpa, só completar essa parte. Claro. Hoje, eu falei disso, eu lembrei dessa parte, só para completar, porque a gente está falando de intolerância, né? Por ter essa crença de que nós acreditamos que veio o Messias, nós sofremos uma intolerância dentro do islamismo também. Nós temos uma intolerância em geral que os muçulmanos enfrentam, né? Como você falou, no Ocidente isso piorou depois de 11 de setembro, né? Com esses ataques, né, dos terroristas. Mas, na verdade, existia antes também essa intolerância, né? Mas houve uma propaganda bem forte e uma divulgação de uma forma em que houve uma desinformação, uma coisa que nós podemos dizer que foi feita de propósito para achar a imagem do islamismo, mas esse é um preconceito que como muçulmanos sofremos. Mas o outro preconceito é como nós da comunidade Ahmadiyya sofremos dentro do islamismo. Mais para frente, depois eu posso explicar também para você. Eu já vou querer essa explicação já. Como é que vocês sofrem preconceitos dentro do próprio islamismo? Como que é esse preconceito, Dishan? Então, por exemplo, a comunidade muçulmana Ahmadiyya tem a maioria dentro do Paquistão, na Índia e nos outros países da África. E nós temos um número grande também na Europa. Mas onde foi fundada a nossa comunidade foi na Índia. E depois a nossa sede foi passada para o Paquistão. Então a concentração maior é lá. Só que é um ponto muito curioso para você ver como é que é feita essa perseguição.
a nossa comunidade é declarada na Constituição paquistanesa como uma comunidade não muçulmana. Então, a partir desse ponto, nós perdemos os direitos fundamentais do muçulmano. Eu, por exemplo, não posso declarar muçulmano no Paquistão, sendo da comunidade Ahmadiyya. Eu posso ser um muçulmano sem ser da comunidade, aí é tranquilo. Mas quando eu falo que eu sou da comunidade, eu sou muçulmano, sofremos preconceito. E nós temos um apoio, nós temos a perseguição que tem apoio, que o Estado apoia, né? Como a Constituição foi mudada, e então, querendo ou não, o Estado também apoia. E são feitos ataques contra os muçulmanos. As nossas mesquitas nos alguns países, especificamente falando do Paquistão, porque como eu convivi lá, eu vivi lá, eu posso falar com mais autoridade lá do Paquistão, as nossas mesquitas são derrubadas, porque não tem como nós termos qualquer símbolo do Islã. Então, por exemplo, só nesse mês já foram martirizados 4 membros da nossa comunidade mortos por ter a crença na comunidade Ahmadiyya. E a matéria saiu no BBC também, nas outras redes também, de como isso está intensificando a perseguição e preconceito contra os Ahmadis, né? Contra a nossa comunidade, nos alguns países com maioria muçulmana. E isso é importante entender, porque isso cria uma importância grande, valoriza no nosso coração esse tema de combater a intolerância e preconceito. Por isso nós valorizamos muito mais que qualquer outra pessoa, porque nós temos 2 tipos de preconceito. Tanto na comunidade, tanto dentro do Islã, quanto em geral, que todo mundo que não sabe bem do Islã, que acha que o Islã é uma religião de terror, uma religião de violência, e ele acaba fazendo a perseguição ou preconceito, né? A própria palavra Islã, explicando um pouquinho sobre agora como o próprio Islã é uma religião de paz, né? A palavra Islã, que é uma palavra árabe e em português Islã, quer dizer paz e submissão a Deus Todo-Poderoso. Então, uma religião que o próprio nome é paz, é harmonia, é segurança, não tem como passar insegurança ou passar violência para os seguidores ou para qualquer pessoa. Inclusive, o Islã, no início, foi atacado por descrentes, por outras pessoas, meramente por as pessoas terem uma crença de único Deus. Então, nesse período tão crítico, os muçulmanos, no início da época, também não fizeram nenhuma violência, nenhuma guerra. As guerras que foram combatidas, meramente foram combatidas para defender ou para trazer a liberdade de expressão e liberdade de religião. O Islã fala que não há compulsão. No 2º capítulo, Deus diz que não há compulsão na religião. Então, cada um pode escolher a religião que ele quiser. E falando da violência, Deus diz no Sagrado Alcorão que quem matar uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. E quem salvar uma pessoa é como se tivesse salvado toda a humanidade. Então, esses são ensinamentos do Islã. E esses são ensinamentos verdadeiros, pacíficos. E para isso, nós levantamos essa bandeira de combater a intolerância, combater esse preconceito, porque eu acho muito importante que hoje em dia o mundo tão polarizado, ao mesmo tempo um mundo tão em que é rico de informação, né? Que nós deveríamos ter mais respeito um pelo outro, mas infelizmente a gente está tendo o contrário, ódio por outro, né? Essa informação não está trazendo benefício para nós. Aqui também
podemos dizer que infelizmente tem certas informações que são fake news, né? Que tem coisas que nós não podemos. Quando tem muita informação, aí vem esse medo e esse perigo também de que nem tudo que a gente vê na mídia a gente pode confiar, né? Temos que ter muito mais cuidado, porque agora tornou muito mais acessível, muito mais fácil de passar informações, notícias, né? Então, nós fazemos esse trabalho para que as pessoas possam saber de perto que os muçulmanos são pessoas de paz, os muçulmanos são pessoas normais como qualquer outras pessoas, né? Infelizmente tem pessoas que pregam ódio, infelizmente tem pessoas que fazem a brutalidade, a violência, matam em nome da religião, mas isso nunca foi a religião, isso é pessoa, isso são pessoas. E essas pessoas existem no Islã, mas existem nas outras religiões também. Existem no cristianismo, existem no judaísmo, existem nas várias diferentes culturas e religiões. E não seria justo de nós pegarmos uma religião e manchar a sua imagem por ódio, por preconceito, meramente porque tem certas pessoas que estão usando o nome da religião para satisfazer e para justificar as suas pautas, os seus objetivos, né? A gente vê por aí muitas guerras e ao longo de toda a história da humanidade nós tivemos inúmeras guerras por várias religiões, não só pelo Islã, mas como pelo catolicismo, pelos protestantes, entre vários outros. Hoje, as guerras acontecem por causa de quê, na sua opinião, Idchan? Eu acredito que a guerra não tem cor, a guerra não tem religião. A guerra é criada pelo próprio ser humano. E o motivo da guerra sempre foi arrogância, sempre foi domínio do poder e também os seus próprios interesses das pessoas. E que, por esses interesses, por esses motivos, os líderes usam e sempre usaram o nome da política, da religião, das várias formas que eles podem, para eles conseguirem, em primeiro lugar, adquirir o poder, domínio, e depois manter aquele domínio por um longo prazo. Então, por exemplo, vamos ver as maiores guerras, por exemplo, vamos pegar as maiores duas guerras que aconteceram no mundo, certo? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certo? As duas não foram pela religião, foram meramente por domínio, para dominar o maior lugar na Terra. E houveram pessoas que não eram de uma religião específica, não podemos dizer eram muçulmanos, ou eram cristãos, ou eram judeus. A pessoa que faz essa guerra não tem religião, na verdade. Essa é uma outra característica do Islã. Nós reconhecemos as verdades de todas as religiões. Então, não podemos falar mal de qualquer religião. Não podemos falar mal de um profeta, de um fundador de uma religião. Porque isso faz parte da nossa crença, respeitar os outros. Inclusive, Deus chegou a falar até tal ponto que ele disse que para os muçulmanos, lá no início da época, quando todo mundo era idólatra, né? Todo mundo tinha ídolos e fazia idolatria. Isso, né? Deus chegou a falar que não fala mal dos ídolos dos outros, porque de volta, em resposta, eles vão falar mal dos seus ídolos, do seu ídolo que é Deus. Então, o respeito foi de tal ponto que mesmo que nós tenhamos, sabemos que nossa idolatria é um pecado, mas ainda assim, Deus nos instruiu no Sagrado Alcorão de não falar mal, porque de volta eles vão falar mal do seu Deus.
Isso é da idolatria. E nesse sentido, inclusive, eu vi que até a comunidade muçulmana, né, a Ahmadiyya, ela se manifestou sobre a morte do Papa Francisco, né? Com certeza, com certeza. Isso, e ainda por cima sobre o trabalho que ele fazia, sobre as pautas que ele levava de paz e de harmonia do mundo mais pacífico, deveria ser o objetivo de cada indivíduo. Então ele nos representava nesse sentido. Não tem como nós não sentirmos essa perda que aconteceu, né? Nós demonstramos o nosso todo condolências e também parabenizamos quando foi eleito o novo Papa, né? Porque isso faz parte da cultura de paz. Como é que você vai pregar e promover a paz sem você fazer amizade com outras comunidades religiosas, sem você reconhecer as verdades dos outros? Isso é algo muito importante. Eu não digo que hoje todos os muçulmanos estejam praticando isso, mas uma coisa que eu posso garantir e que eu posso dizer que o Islã sempre foi assim. Os ensinamentos sempre foram assim. Podem ser distorcidos pelas pessoas, mas ainda assim existem originais. Ainda assim, o Sagrado Alcorão, o seu texto, não foi distorcida. Não houve distorção no texto. Então, hoje, o livro que nós temos é exatamente o mesmo livro que foi revelado por 14 séculos atrás por Deus Todo-Poderoso para o profeta. Entendeu? E falando um pouquinho desse preconceito que vocês sofrem, a gente já falou do que vocês sofrem dentro do islamismo, mas vocês sofrem também um preconceito fora do islamismo e muito por conta do próprio Ocidente, até devido aos ataques de 11 de setembro, quando 2 aviões foram jogados nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Para quem não se recorda, isso foi em 11 de setembro de 2001, né? Se eu também não fugia da data. E nessa época, milhares de pessoas morreram, até começou-se aquela discussão entre Estados Unidos e também com o mundo árabe, e aí foi toda aquela bola de neve que a gente vem acompanhando nos noticiários desde então. Quando aconteceu esse ataque, que foi promovido pelo Osama Bin Laden na época, isso também foi um baque para o islamismo, não foi, Dishan? Sim. Nós podemos dizer que o Islã sempre sofreu muito com todos esses ataques, apesar de nós que seguem verdadeiramente a religião sempre condenar esse tipo de terrorismo, mas apesar disso ainda o Islã sofreu muito com esse tipo dos ataques, né? Nós tivemos um prejuízo muito grande. As pessoas não entendem uma coisa, que tem esse ataque de 11 de setembro, né? E além disso tem milhares de outros ataques que acontecem, o terrorismo que aconteceu no Oriente Médio, né? Mas as pessoas não entendem que as maiores vítimas que foram desses ataques são os próprios muçulmanos. Por exemplo, quando acontecem os ataques lá na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, as pessoas que morrem são os próprios muçulmanos. São os familiares. Se no Paquistão acontece uma explosão, acontece um atentado, quem vai morrer? Não vão morrer os americanos, os ingleses ou os outros. Vão morrer os paquistaneses, muçulmanos. Então não faz sentido que o povo apoie qualquer tipo de terrorismo, na verdade. E agora, voltando para aquele sentido que a gente estava falando, né? Esses ataques, seja esse ou seja lá nos Estados Unidos, todos eles foram feitos não pela religião, mas sim por domínio. E são usados as pessoas de várias religiões, e são usados as pessoas
E atrás disso também temos vemos que tem uma propaganda muito forte e profunda contra o islamismo para manchar a sua imagem. Nós vemos que como, consequentemente, foram destruídas os países, nem vou dizer as cidades. A Líbia foi destruída, Iraque foi destruído, Afeganistão foi destruído, a Síria foi destruída. E sempre os poderes do Ocidente foram envolvidos nisso. Você vai ver que o exército do Ocidente, dos Estados Unidos, sempre está lá. E eles vão lá para estabelecer a paz. Mas quando eles saem do país, o país está numa situação pior do que estava antes. E isso nos mostra que atrás disso tudo é uma política muito grande, que é jogada. Essas explicações ou essas desculpas que são dadas de que nós temos que combater o terrorismo e são para satisfazer o público. Mas atrás disso sempre foi de criar desordem na Terra. Sempre foi de criar guerras na Terra para poder vender mais armas e circular a economia do mundo. Hoje nós vemos que a Arábia Saudita não produz armas. O Oriente Médio não produz armas. E quem está vendendo armas lá? Os Estados Unidos, o Ocidente. Agora mesmo... Pode continuar, desculpa. Agora, por exemplo, o Trump foi lá e fez um acordo com a Arábia Saudita de bilhões, nem falamos em milhões, bilhões e trilhões de dólares de venda de armas. Nós já estamos feitos com essas armas e ainda estão vendendo armas. Por quê? Nós precisamos entender que a economia dos Estados Unidos e dos mais poderosos dos ocidentes depende muito de venda de armas. Quanto mais eles vendem armas, a economia floresce ainda mais. E para eles venderem armas, não pode ter paz no mundo. Tem que ter guerras para alguém ficar usando as armas. Uma ironia ou uma hipocrisia que nós estamos vendo agora quando Donald Trump falou que precisamos fazer algo para o povo palestino que está morrendo com fome. Com certeza. Mas seria justo você só parar de mandar armas para Israel. Por um lado, eles estão vendendo armas, criando desordem, e por outro lado, só para deixar balanceando ou para compensar um pouquinho, deixam essas declarações de que precisamos fazer algo para o povo palestino, que eles estão morrendo com fome. Então, atrás nunca foi por exemplo, quando falaram que vamos para o Afeganistão estabelecer a paz, não foi interesse de estabelecer paz, mas sim de criar as guerras, de conseguir ter venda dessas armas, conseguir ter uma economia ainda mais forte e circulação desse movimentar todo o movimento de dinheiro para que eles possam manter mais poderosos no mundo. Quando os talibãs assumiram o poder, por que acontece? Por que eles não deixam as mulheres saírem de casa? Então, esses talibãs têm uma teologia, ou nós podemos dizer, têm um pensamento muito radical, que eles não deixam as mulheres sair de casa, acham que não têm direito fundamental para as mulheres, sendo que o profeta do Islã falou bem claro que tanto o homem quanto a mulher têm o direito e têm a obrigação de ter a educação, de estudar. Mas, infelizmente, nós vemos que os talibãs têm uma visão violenta, né? Têm uma visão mais... E eles são um grupo terrorista, então não podemos esperar muito deles, né? Eles têm os seus próprios agendas, os próprios interesses. Mas o que nos deve preocupar que quem colocou eles no poder foi os Estados Unidos. Essa parte
que não é contado para as pessoas, apesar de que as pessoas sabem disso. Mas precisa destacar. Lá atrás, 20 anos atrás, em 2001, 24 anos atrás, nós podemos dizer, quando os Estados Unidos foi lá para estabelecer a paz, entre aspas, ainda tinha um governo da sociedade, um governo civil, podemos dizer, né? Mas depois de 20 anos, quando em 2001 eles saíram, entregaram tudo na mão dos talibãs. Até equipamentos militares de bilhões de dólares entregaram para eles. Então a culpa, como é que a culpa pode ser do Islã? Como é que nós podemos culpar o Islã pelo que terroristas estão fazendo? Sendo que são diretamente culpados os governantes, os governadores dos Estados Unidos que deixaram lá os talibãs, entregaram tudo nas mãos dos talibãs, porque enquanto servia ao objetivo deles no Afeganistão e nos outros países também, eles estavam lá, tanto para vender armas quanto para muitos outros interesses que nós temos. Nós sabemos que eles têm lá, porque essa terra é rica de minerais, de outras substâncias. E então, quando eles deixaram de ter o interesse, quando não tinha mais os seus objetivos, eles simplesmente saíram de lá, nunca pensaram antes e nunca pensaram naquele momento para o povo, para o público que mora lá, para as pessoas que moram lá. Então, infelizmente, nós sofremos muito, por um lado, esses talibãs, né? Porque, como eu falei, maiores vítimas dessas pessoas são os próprios muçulmanos. E depois, para piorar, vem essa propaganda do Ocidente em que demonstra como o Islã fosse de uma religião violenta, uma religião que atrapalha a paz do mundo, né? Muito pelo contrário, nós estamos fazendo os nossos esforços para que essas guerras possam acabar, mas parece que nós estamos cada vez mais perto, mais próximo de uma guerra mundial que vai ser devastador para toda a humanidade. Chan, e como que nós podemos combater essa intolerância religiosa? A gente já está aqui se aproximando do fim do nosso tempo. Como que nós podemos combater essa intolerância? Como que nós podemos fazer com que a população mude essa mentalidade e comece a respeitar a religião islâmica e também os próprios muçulmanos? Você falou a palavra-chave que deve existir, que é o respeito mútuo, né? Um respeito que precisamos ter um com o outro, né? Eu acho que essa é a chave fundamental, né? Nós não queremos ser tolerados, né? Queremos ser respeitados. Eu sempre digo que o respeito é mais importante. Precisa ter o respeito. E para isso, para combater essa intolerância, para combater esse preconceito, nós sempre trabalhamos juntos com outras comunidades, com outras religiões, né? Com toda a sociedade civil, para que possamos juntos nos juntar, trazer ideias de como combater isso. Uma das formas que nós acreditamos que é muito importante é conhecimento e educação. E é isso que nós estamos fazendo aqui através de os meios de comunicação, chegar até as pessoas e falar verdadeiras crenças e ensinamentos da nossa crença, para que as pessoas possam saber que a religião Islã ou qualquer religião nunca foi fundada para oprimir os outros, para dividir as pessoas, para tirar os direitos, para trazer a guerra. Muito pelo contrário, a religião sempre vem para trazer a humanidade, a união. O Islã, inclusive, ele não é uma religião da guerra, ele não é a religião do terror, né? Como você Exatamente. mesmo disse, o que significa o Islã é justamente a paz, né, Chan? Exatamente. É por isso a lema da nossa comunidade é amor para todos, ódio para ninguém. Então, esses são ensinamentos que nós representamos, esses são ensinamentos que nós pregamos para os outros, né? E por isso
Nós estamos fazendo esse trabalho missionário também, de visitar cidades, assim como nós temos agora situado aqui em São Paulo, começamos a nossa missão em São Paulo recentemente. Então, todos os municípios aqui do redor, nós estamos tentando com que a nossa mensagem de paz chegue até as pessoas, né? Para que as pessoas possam saber, pelo menos, as pessoas possam ter o respeito. Eu acho que é o mínimo que nós podemos esperar de um com o outro, né? Ainda assim, nós vemos que quando a gente fala de paz, quando a gente fala de que Islã não representa terrorismo, as pessoas falam, não, vocês são muito bonzinhos aqui, vai lá na sua terra, no seu país e vê como eles fazem, né? Então, justamente é isso que a gente está combatendo, que as pessoas de maldade, as pessoas que são ruins, existem em todo lado. E quem sofre com isso somos nós mesmos muçulmanos. Nós também somos vítimas desse terrorismo. Não é só o Ocidente, não é só não muçulmano. Todos, quando acontece o terrorismo, quando acontece os preconceitos, eu falei, por exemplo, dei exemplo dos membros da nossa comunidade que foram mortos, só 4 nesse último mês, entendeu? Então, valorizamos muito essa cultura do diálogo interreligioso, diálogo para a paz, para combater essa intolerância, né? E o que falta, na sua opinião, Idchan, na humanidade em geral? Vamos voltar até um pouquinho aqui para o Brasil. O que é que falta? Falta educação? Falta conhecimento? O que falta para a população poder ter mais esse respeito para a comunidade muçulmana? Eu acho que o que falta é um diagnóstico geral, né? E quando tiver completo, quando tiver curado, eu acho que não só a comunidade muçulmana vai deixar de sofrer, como qualquer minoria, como qualquer outra religião vai deixar de sofrer, ou como qualquer outra pessoa que sofra intolerância, né? Porque intolerância não é só com religião, pode ser intolerância racial também, pode ser intolerância... a gente está falando da religião, mas tem muitas outras formas de intolerância, né? E o que eu acredito que está faltando muito hoje em dia é simpatia com os outros. Eu acho que é fundamental nós termos mais empatia com os nossos irmãos, com os que estão ao nosso redor, à nossa volta, né? Porque nós tornarmos as pessoas cada vez mais as pessoas que não querem saber mais, as individualistas, né? As pessoas que não pensam mais coletivos, né? As pessoas que têm muita ganância, as pessoas que não podem pensar no bem do outro, mesmo que você perca uma coisa ou outra, né? Então eu acho que precisamos ter mais simpatia, precisamos abrir o nosso coração para ouvir o outro, para tentar entender o outro, né? Eu não digo que você faça um esforço extraordinário, que você gasta alguma coisa, mas simplesmente você tira o véu de preconceito que existe na mente e entenda, escuta com neutralidade, com neutro, a pessoa que estiver falando algo diferente que você pensa, para você conseguir entender. E mesmo que você não entenda, pelo menos tenha simpatia com o outro. E assim nós podemos construir uma cultura de paz, uma cultura de harmonia, mesmo tendo a diferença, né? Porque as diferenças nunca acabaram e nunca vão acabar. Vão continuar existindo as religiões, vão continuar existindo as raças diferentes. O importante é que a gente ganhe consciência, ganhe respeito, simpatia com os outros, para que possamos aprender a conviver com algo que é diferente de nós. E que bom que temos as diferenças, né, Idchan? Que bom que eu acho que exatamente. Eu acho que é fundamental para a evolução da humanidade. Não tem como a pessoa evoluir, a sociedade evoluir sem ter a diferença. Você imaginou se todo mundo fosse
de uma cor, se todo mundo fosse de uma religião, todo mundo fosse de um partido político, por exemplo. Entendeu? Para conseguir ter a evolução, sempre precisa ter essas diferenças. Oi, Tchan, e quais os principais desafios hoje da comunidade muçulmana, falando principalmente da Ahmadiyya, e do islamismo? Qual que é o principal desafio hoje? Eu acho que o maior desafio para nós é esse preconceito, né? Já antes de a gente aproximar da pessoa, antes de a gente falar da nossa religião, ou o que for para falar para a pessoa já tem um preconceito, já tem uma imagem, né? E para tirar essa imagem é um desafio grande. Às vezes, por exemplo, estava conversando com uma pessoa falando sobre terrorismo e dizendo que a religião islã nada a ver com isso e que não são acusações verdadeiras. O Islã sempre representou paz. Sim, tem pessoas, mas isso não podemos culpar a religião, né? Isso sempre existiu e não vamos culpar uma religião ou outra. E depois de conversar mais de uma hora quase, a pessoa continuou achando que tem alguma coisa com terrorismo, né? Afinal, ele falou assim, mas me fala a verdade, tem a ver com o terrorismo, né? Então, às vezes, não adianta eu falar 1 hora, 2 horas para a pessoa que não existe terrorismo na religião. São as pessoas das naturezas diferentes, das culturas diferentes, que pegam como escudo essa religião para satisfazer as suas necessidades, mas no fim as pessoas continuam acreditando no que viram lá atrás numa noticiária. Esse é um desafio grande que nós enfrentamos, mas nós iremos continuar fazendo o nosso trabalho, né? De espalhar a informação correta, de passar essa mensagem de paz para as pessoas, para que as pessoas possam, pelo menos, ter conhecimento do que são os ensinamentos verdadeiros do Islã. Quem quiser conhecer mais, até para quebrar esses paradigmas e esses preconceitos, tem como fazer? Tem como conhecer mais aqui no Brasil da comunidade muçulmana, Tchan? Sim, claro. Nós temos um site também, Ahmadiyya, ahmadiyya.org.br. Nós também temos o nosso rede social, Ahmadiyya BR, tudo junto. Nós temos a página do Facebook também. Eu tenho a minha conta do Instagram e do Facebook, Tchan Moman, IHTAMMOMAN, Moman. E nós temos esses meios de comunicação para que as pessoas que quiserem ter interesse de aprender mais, saber mais, tirar as suas dúvidas e preconceitos, podem ficar à vontade, entrar em contato. Também tem o meu WhatsApp, que é do Rio, DDD 21 972715602. Podem entrar em contato no WhatsApp também. Estaremos muito felizes de esclarecer as dúvidas, tirar os preconceitos, né? E criar juntos uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, né? Para que nós possamos... É por isso eu também ofereço aulas do Islã e do árabe. São aulas online e gratuitas. E eu faço isso quando cheguei no Brasil, vi essa curiosidade do povo brasileiro pelo Islã, pela cultura árabe. Então, eu comecei esses cursos completamente gratuitos e um único objetivo e intuito de passar a informação correta para as pessoas, e quem quiser também pode entrar em contato para participar. Tchan, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar um pouco desses conhecimentos da comunidade muçulmana conosco, viu? Eu que agradeço imensamente pela essa oportunidade, pela essa disposição e a coragem de colocar um muçulmano assim no programa. Eu realmente agradeço as minhas sinceras, a minha gratidão para toda a equipe, para todo o canal também, pela nossa comunidade também. Agradecemos muito pela essa oportunidade.
Obrigada mais uma vez e você continue aqui ligadinho no Nova Onda Limeira. Semana que vem tem mais Onda Talks. Até mais.